Se eu te provar que é possível prever os próximos movimentos do mercado, até mesmo para você fazer um trade de abertura de alta, ou se é um mercado de tendência de queda, ou se é um mercado mais lateral, se você vai pegar 1.000 pontos e carregar uma operação, se você vai pegar 300 e sair do mercado, ou se você nem vai operar, justamente porque não faz sentido por causa dos movimentos. Você acreditaria, você seria meu hater. Fica até o final para eu te mostrar, tirar um pouco as vendas dos teus olhos e te provar com mais riquezas de detalhes possíveis. Primeiro ponto, tudo isso deriva dessa metodologia que eu chamo de Wyckoff e salva-vidas aí é o que eu chamo da minha comunidade que tem ali no grupo do WhatsApp, vou deixar o link abaixo para você participar, é a comunidade Wyckoff Salva-Vidas. Qual é a ideia dela? Basicamente, esse foi o operacional que transformou meus resultados, que eu consegui transformar R$5.000 apenas e transformei R$5.000 em 150 mil, tá? Durante um período de tempo, é claro, não foi rápido da noite para o dia, mas com base nisso, dando clareza. O que o Wyckoff diferencia das outras metodologias? Justamente porque ele define o mercado em leis. Diferente de metodologias de price, de fluxo, de análise técnica que traz padrões gráficos de repetição, o Wyckoff traz leis. Leis é algo irrefutável, né? Você segue as leis constitucionais do seu país, porque é algo que é preciso ser seguido. Então, o Wyckoff traz essa clareza. Esse indicador que eu utilizo para ter essa definição de mercado da metodologia de Wyckoff é justamente esse daqui, o Waze Wave. O Waze Wave, para mim, essa variação aqui, Coin Waze Wave, é nativa da própria plataforma da Nelogica. E ela, para mim, é o que faz o melhor cálculo. Ela tem qualquer plataforma, você pode colocar aí. Mas na Nelogica, eu gosto de utilizar nesse padrão de fábrica aí, que é de 15 ticks. Eu já te explico como é que faz. Se eu tirar isso aqui, que já eu abordo sobre. E vamos lá. Ó. Primeiro, 15 ticks. O que é o tick? Cada ponto do mercado, vamos lá. Ó. A cada um tique corresponde a 5 pontos no mercado do mini índice. Então, quando eu coloco aqui o padrão de fábrica desse indicador de 15 ticks, eu quero dizer que 15 ticks, eu quero ter um cálculo desse indicador a cada 75 pontos. E como é que ele faz o somatório? Simples. Ele pega a cada movimento de swing do mercado. O que é? A cada movimento de alta, de baixa, de alta, de baixa, ele faz um somatório do volume financeiro. Aquele volume financeiro que você conhece, você vem aqui, ó, clica com o botão direito, inserir indicador, vem aqui e bota volume financeiro. Esse volume aqui, ó, de barras, tá? A diferença desse volume de barras para o Waze Wave, vou até pintar ele aqui, ó, é que o Waze Wave ele calcula a cada swing de 75 pontos. Se não houver 75 pontos e fazer um outro swing, exemplo, o mercado está caindo, fazendo um movimento de swing, é esse movimento, e faz um movimento de alta e tem 75 pontos, no mínimo, ele vai fazer o quê? Ó? Uma caixinha aqui e outra caixinha aqui. Esse é o somatório. E ele vai ver dentro desse deslocamento aqui, se teve muito volume, ele vai fazer uma caixinha maior. Se teve pouco volume, ele vai fazer uma caixinha menor. E assim você consegue ter a intencionalidade do player, se aquele movimento é fluido, né, que está entrando agressores, que está entrando realmente interesse de deslocamento para fazer um movimento de alta, ou se é um movimento que o mercado está fazendo com baixíssimo volume, o mercado vai continuar a sua movimentação de tendência. Então, ele traz essa clareza e isso é importante. Vamos lá, já te expliquei exatamente como é o cálculo, já te expliquei como ele é calculado, tá? Então, observem bem aqui, ó. Esse acúmulo, nesse movimentinho de alta, ó, ele fez esse somatório de volume. Então, você vê que é bem maior que os anteriores, porque aqui entrou interesse de deslocamento no mercado. Vamos trazer uma analogia aqui, para você entender melhor. Vou pegar 2 caixotes, tá? Vamos fazer uma representatividade aqui como se aqui fosse um carro. E esse carro ele tem uma autonomia de 500 km, tá bom? O tanque cheio dele é de 500 km e ele vai sair de um ponto A para chegar num ponto B, que esse ponto B ele tem um deslocamento aqui de 450 km. Então, esse carro ele consegue, com um tanque cheio, deslocar até o ponto B tranquilamente e ainda conseguir abastecer sem o dono precisar parar no meio, beleza? Só que o que é que acontece? Vai existir uma anomalia, o painel desse carro vai acender de alguma forma ou alguma coisa estranha vai acontecer se esse carro, no meio do caminho, faltar combustível. E aí,
você vai ver que tem alguma coisa errada. Se tem uma autonomia e o carro era para chegar lá, por que não chegou? O carro só conseguiu 250 km de autonomia ao invés dos 500. Provavelmente vai ser uma vela, um cabo, a injeção é ruim, enfim. Você, se for mais especialista, vai entender melhor o que vai ser. Mas vai levar, de certa forma, para um mecânico, para um especialista. E isso que acontece com o mercado. Essa anomalia aqui, ó, que no carro acontece e você vai levar para alguém verificar, no mercado vai ter também uma oficina. A gente vai ser o consertador disso. A gente vai analisar e vai tentar entender aonde está essa anomalia para corrigir ela. E o mercado corrige isso. E aqui eu vou te mostrar com a riqueza de detalhes, com uma visão muito clara e objetiva isso. Vamos lá. O Wyckoff é o que preconiza essa lei de mercado aqui que a gente vai olhar, essa anomalia. Então, essa anomalia do mercado é representada por essa lei aqui dele, que é a lei de esforço versus resultado. O que é? Exatamente o carro. Se o carro tem uma autonomia de deslocar 500 km e não conseguiu percorrer o resultado dele de 500, essa anomalia está existindo. Se ele consegue, o esforço, né, que no caso aqui o carro é os 500 km, ele vai conseguir ter o resultado proporcional. Então, o mercado ele é uma balança, o carro também existe essa balança. No quesito, se o combustível está cheio, ele tem que percorrer a autonomia descrita ali no manual. Então, o mercado é a mesma coisa. Se não tiver, ele vai ter que corrigir, e essa correção é o que o mercado faz, os famosos pullbacks. Então, vamos lá. O mercado ele fez esse deslocamento aqui, ó, de queda. Vamos ver quantos pontos foi. Ó, o mercado caiu dessa máxima aqui, ó. Eu vou puxar da máxima mesmo. Do dia aqui, o mercado caiu 5.000 pontos. Foi uma queda muito abrupta. Agora, observe. O mercado teve um deslocamento, né? Um resultado dentro dessa pressão de queda de 5.000 pontos. Agora, observe aqui embaixo. O esforço foi proporcional. Quando eu digo esforço, eu quero dizer o combustível colocado, porque houve o resultado, que é o que? O deslocamento aqui, ó, o mercado deslocou, então teve um resultado do deslocar. Porém, um esforço colocado, pense em esforço como se fosse o combustível. Houve aqui embaixo proporcional? Não sei. Você pode falar, não teve, porque você está vendo ao lado aqui, ó, mas vamos apagar isso aqui tudo. Vou apagar aqui, ó. Você não sabe, né? Pode ser proporcional. Pode ter esse deslocamento aí com essa quantidade de combustível no mercado, com essa quantidade de volume acumulado. Porém, quando a gente olha para o lado, está desproporcional. Esse combustível aqui, ó, colocado no mercado, está desproporcional a esse movimento de swing que o mercado subiu apenas, deixa eu ver aqui, 2.000 pontos em média e teve um volume absurdamente maior. Aí a gente consegue entender, houve uma anomalia. Porque a anomalia que você vai ver no exemplo que a gente deu aqui lúdico do carro, vai ser o quê? A falta de combustível no meio do caminho, vai ser uma luz acendendo lá no painel. Então, esse mesmo despertar a gente vai ter no indicador. Quando vê o indicador aqui, ó, baixíssimo, referente a outros deslocamentos, a gente fala, não, tem alguma coisa errada, e aqui a gente vai conseguir consertar. E é exatamente com isso que a gente consegue prever os próximos movimentos. Observe, se a gente olha aqui, a gente não tinha essa clareza nessa região de cá. Deixa eu fechar aqui, ó. A gente não tinha, mas a gente tem o anterior. E notem, notem esse deslocamento aqui, ó. Essa puxadinha, vocês estão vendo ainda, não estou com a tela em cima não. Essa puxadinha aqui, eu tive um deslocamento de muito menor. Deixa eu calcular aqui quanto foi. De 2.000 pontos. E eu tive um volume, né, um resultado no volume muito maior do que esse. Então, já dá para ver anteriormente essa previsibilidade que tem alguma coisa errada. E notem, no final do movimento de queda, ó, o mercado acabou aqui, ó, o swingzinho, o último movimentinho, ó, o mercado começou a fazer um movimento de parada no mercado, ó. Começou a diminuir a pressão vendedora e o Wave ó, começou também a diminuir a pressão vendedora. Então, não teve mais quebra de estrutura, não teve mais deslocamento de queda. Ó. Então, basicamente, a gente que tem essa noção de esforço versus resultado, entende essa anomalia do mercado, entendendo que aqui teve um esforço
e um resultado teoricamente proporcional ao deslocamento, 2.000 pontos de queda para esse volume. Interessante, né? Já esse foi desproporcional. Então, essa anomalia de mercado tem que ser corrigida, justamente por isso que surge o pullback. Justamente por isso que alguém, a saber dessa lei, ao entender esse indicador, jamais continuaria vendendo no mercado por entender que o volume vendedor secou. Segundo, que o esforço versus resultado não está proporcional a esse deslocamento. Então, existe uma anomalia e ele precisa fazer um pullback para corrigir. E é exatamente por isso que a gente consegue prever. Agora, vamos lá. Vamos trazer um exemplo mais gritante agora para você pegar um trade de abertura, inclusive, com base nisso. Veja bem, o que está mais escancarado. Eu não vou ficar aqui perdendo meu tempo, é claro, que eu não sou maluco. Isso aqui está num gráfico de 30 minutos, vendo cada swingzinho desse aqui, ó, cada movimento, ó, barrinha para cima, barrinha vermelha, verde, vermelho. Não, isso aqui não me interessa. O que me interessa são os volumes aqui, ó, maiores, tá? Esses acúmulos de volumes maiores, esses que me chamam a atenção, os que fogem da média. Porque os que fogem da média é o que tem uma anomalia maior. E a anomalia maior é a que corrige de forma mais severa. Haverá um deslocamento maior. E aí, vamos lá, ó. Veja bem aqui, ó, a comparação desse movimento para esse movimento. Olha que discrepância absurda. O mercado caiu aqui, ó, em torno de 2.000 pontos, tá? E eu tive um volume muito acima da média. O que isso significa? Significa que é um esforço desproporcional ao resultado. Eu tive um resultado muito abrupto e isso aqui, dentro da nossa concepção de mercado, dentro da minha metodologia, que eu chamo de MX 360, é uma absorção, onde o movimento de queda aqui está sendo absorvido pelos players compradores. Você vê vermelho e verde, não existe, né, dentro do volume financeiro, não existe volume comprador e não existe volume vendedor. Existe volume, pois para todo movimento de subida ou de queda, existe compras e vendas. Então, não existe compra e venda, volume comprador nem vendedor. O que existe é volume financeiro. Porém, dentro de uma analogia que nós criamos, a gente sabe que quando está caindo, a força vendedora foi mais presente e está tudo certo. Então, por isso que o indicador aqui eu coloquei de vermelho e verde só para trazer essa concepção. Só que notem, um volume dessa magnitude, ó, se isso aqui de verdade fosse vendedor, por que esse vendedor ele não conseguiu nem quebrar um fundo anterior? Porque para esse movimento aqui, para esse resultado desse volume ser tão grande assim, isso aqui tinha que fazer isso aqui, ó, exatamente isso aqui, ó. Esses 5.000 pontos de queda, esse mercado tinha que fazer com esse volume e não desproporcional. E é justamente por isso que você consegue prever os próximos movimentos. Nesse dia aqui, que o mercado já abre, ó, com um gap acima do fechamento, ó, observe que a abertura do mercado foi aqui, ó. Ele só voltou lá embaixo um pouquinho depois, fez essa explosão para cima. Essa explosão para cima representa nitidamente essa anomalia de mercado, onde tinha muito player comprando aqui e não deixou o mercado cair. E esse volume aqui foi um volume de absorção, onde os players vendedores foram vendendo, os compradores foram ofertando compras mais abaixo de forma passiva para atrair essa galera vendedora, para quando no dia seguinte, justamente hoje, abrindo esse gap de alta, quem vendeu aqui está travado na sua posição. Notem que no primeiro candle do dia, o mercado já fez essa explosão, assim, ó, pum! Justamente porque o esforço foi desproporcional ao resultado colocado. E aí, nesse dia, você poderia vir pegar um gráfico de 5 minutos aqui, ó, e entrar num gap de alta, ou entrar numa compra aqui de mercado, por entender a desproporcionalidade. E é justamente por isso que eu gosto de pegar num tempo gráfico maior para ter essa noção gráfica de contexto. E se você não entende contexto de mercado, eu te convido, inclusive, a entrar na nossa comunidade, tá? Fazer parte dela, que eu vou estar dividindo nesse ano de 2026 praticamente tudo. Praticamente não, vou dividir tudo que eu sei, tanto aqui no YouTube quanto na nossa comunidade, para que você consiga ter resultados no mercado, consiga ter essa clareza de entender essas coisas. Agora, isso aqui não traz luz para que a gente saiba todos os dias exatamente o que o mercado vai fazer. A gente tem que entender que o mercado ele precisa criar um cenário, principalmente no mercado do mini índice, que tem menos liquidez do que o mercado internacional. O mercado internacional tem mais dinheiro, então movimentos assim acontecem até com mais deslocamento,
quanto também com mais frequência, né? Se a gente for pegar para trás, vai ter diversas anomalias como essa, só que tudo com base em um contexto, por isso que eu te convido a conhecer as 3 leis de Wyckoff, que aqui eu até coloco, caso você não conheça, que é esforço, que a gente já falou agora, versus resultado, tem a de causa e efeito, e tem a de oferta e demanda, tá? Então, tudo isso se baseia em um contexto de mercado. Eu trouxe para você, com base no Waze-Wave, que eu só analiso o esforço versus resultado, essa lei, tá? Mas com base em outros contextos, a gente consegue analisar que aqui, ó, no caso, foi um movimento de direcional comprador, tá? O mercado foi um baita volume comprador bem destoante anteriormente, e o mercado, observa onde fez suporte, ó, exatamente no maior pico de volume. Então, a minha metodologia, quando eu analiso esses movimentos, ele não está pautado em suportes e resistências. Diferente de quando a galera chega aqui e coloca linhas, né? Geralmente bota um gráfico diário e tal. Aqui está no 30 minutos até, pode ser. E faz isso aqui, ó. Isso aqui, para mim, é ter subjetividade no mercado. O que eu quero ver é suporte e resistência. Eu estou falando que não é que não funcione. Eu estou falando que dentro desses pontos, qual deles tem maior relevância? Porque se eu simplesmente colocar várias linhas aqui, eu dou pesos e medidas iguais. E os operadores, os players grandes, não dá peso e medida igual para todo o movimento de mercado, para toda a região de preço. Então, dentro dessas 4 linhas aqui, a maior e a mais força é essa. E é para esse ponto de suporte que eu vou olhar. E é justamente por isso que eu vou ter somente essa região e vou ver, observe exatamente a lei de esforço versus resultado sendo aplicado aqui na minha regra de coloração. Tá? Observe que coloriu exatamente quando chegou nessa região de suporte. Ó, ela colore, que é a mesma coisa do que o volume está na média e do nada o volume destoa da média e ele colore. Para achar essa regrinha bem simples, é só vir aqui na lojinha da Analógica, tá lá, é bem assim, é de graça, só vir aqui em ajuda, Nelo Story, bota aqui como MX Bar, tá bom? Só para não perder aqui o time do vídeo, é só colocar MX Bar aí, vai achar. Deixa eu colocar aqui, só para você ver como é a grafia. MX Bar, coloca lá, é praticamente de graça, R$9, tá? Bem de boa. E aí observe, ó. Chegou aqui com esforço versus resultado também. Notem. Observe o tamanho desse candle, ó, a força que ele deslocou para chegar lá. E notem que engraçado. Ó. Vou puxar aqui, ó, só para você perceber. Ó. Veja a força colocada, tá? Ó, foi bem maior do que as anteriores. Chegando aonde? Ó, no mesmo ponto do pico do suporte. O mercado fez uma força tão gritante com um resultado, né, bem mais forte, só que ó, travou. Se isso aqui tivesse entrado vendedor de verdade, o deslocamento não haveria, isso aqui seria o pullback e o mercado continuaria. Mas o que aconteceu? Por que houve esse candle aqui ó, de explosão logo em seguida? Justamente porque teve gente que foi absorvida. Isso aqui não foi vendedor. Foi um comprador que foi fazendo compras toda vez que o mercado caía de forma muito forte, porque ele não queria perder o ponto dele de suporte. E aí foi aí que a galera estopou, o vendedor estopou a operação. Então, tendo essa anomalia de mercado, você consegue ter essa previsibilidade, né? E aqui a gente consegue colocar outras metodologias, como um rompimento aqui ó, da mínima, que aí a galera chama isso aqui de falso rompimento, né? De uma armadilha. E justamente foi aqui o mercado vem, rompe, explode. Ó, no dia seguinte, notem, abre com um gapzinho de alta. Qual é a probabilidade desse mercado? Tendo uma anomalia exatamente nesse ponto. Ó, o mercado só faz um acúmulo, rompe a mínima aqui do dia. Ó. Ele rompe a mínima, né? Para literalmente catar liquidez, quando a gente chama isso, que é fazer uma armadilha, fingir que vai e não vai. Ó. Rompe a mínima, ó, faz um fundo duplo, mínima, e aí vai embora. Então, você sabendo que no dia seguinte vai fazer um movimento de alta, você vai se preparar. Você vai conseguir, se você conseguir pegar no time aqui, ó, alongar uma operação, pegar 1.300 pontos dessa, por ter essa noção. Fechou? Se você curtiu de verdade, esse ano de 2026 eu vou buscar trazer vídeos tão didáticos quanto esse. Comenta, porque você não vê a noção do quanto isso é bom, de feedback, para eu saber se a mensagem chegou, se você entendeu, se trouxe algum tipo de dúvida, deixa aí abaixo. Eu posso ser que eu deixei passar alguma coisa aqui,
né? Isso aqui não dá para fazer com um processo de mentoria de 1 hora, é um vídeo de 20 minutos, para que a gente possa estar fazendo outro e eu te explicando de forma melhor ainda. Mas se você conseguir entender a clareza dessas aleatoriedades no mercado, dessas anomalias, deixa abaixo aí, fechou? Lembrando, né, e para finalizar, quando o mercado está na média, não tem anomalia. Tá média, tá tudo certo. Mas quando ele destoa da média, aí a luz do painel acende. Aqui a gente vai olhar para o mercado. Fechou? Tamo junto. Tchau, tchau.